convite. Yeah. Pode bater palma, Quem gente. são os convidados hoje? Não temos plateia hoje, são os convidados. Quem são nossos convidados, Carol? Maiara e o Marlon, um casal muito querido, que tem uma história incrível. Vocês vão amar. É isso aí, meus amores. Vocês querem se apresentar? Tá? Que esse povo que tá, já se conhece, eu e a Carol. É. Pode começar. Pode. Então vai. Bom, meu nome é Marlon. Eu Sou lá de Curitiba. de Curitiba, lá de Curitiba, do Paraná. E... Bom, fizemos 3 anos que estamos aqui na Irlanda e é um prazer ser convidado aqui de vocês do Morando Fora Podcast. Como se eu não fosse o dono do podcast. Brincadeira, gente. De qualquer maneira, é um prazer estar aqui, porque geralmente eu não gosto, né, de aparecer, de falar. Eu sempre sou mais por trás das câmeras. Sim. E tudo mais. Mas acho que vai ser uma conversa legal e a gente tem algumas histórias para contar aí. E eu vou deixar mais se apresentar também. Eu não gosto de aparecer, imagina. Imagina se ele gostasse. Não gosta pouco, né? Não gosta pouco, não gosto. Não. E aí, então... Oi, pessoal. Meu nome é Maiara. Eu também sou lá de Curitiba. Obrigada por terem convidado. Nós dois. E é isso aí. Vamos bater um papo rapidinho. Então vamos lá, quero que vocês contem pra gente como vocês conheceram e depois como vocês vieram parar aqui. Nós nos conhecemos na PIB, na Primeira Batista de Curitiba. E eu, na verdade, antes de conhecer o Marlon, eu já estava solteira há 6 anos. Eu tive um relacionamento muito ruim. E daí eu resolvi ficar sozinha e eu falei, não quero casar nunca mais. Na verdade, não quero casar. Eu nunca casei. Eu falei, não quero casar. Não quero ter relacionamento nenhum. E eu fiquei sozinha. E daí um dia eu tava frequentando a Batista já fazia 1 ano. Tava indo sozinha e um dia apareceu um ser do meu lado. Tava lá, sentou do meu lado Chegando e eu... charme. Sentou do meu lado lá na igreja e eu... Você vem sempre aqui, senhora. Me convidando pra participar da célula. Olha. Aí, quando eu vi que ele tinha sentado do meu lado, eu fiquei muito brava. Nossa, eu fiquei muito brava com ele, mas... A igreja lá, a Batista de Curitiba, ela é uma igreja muito grande, assim. Só de jovens, assim, elas têm, acho que tem 4 ou 5 mil. Né? Então tem um culto sábado que o templo lota, assim, só de jovens. E eu já frequentava a PIB há um tempo, e frequentava a célula também. E nosso papel ali dentro da igreja, como era uma igreja grande e vinha muitos convidados, era convidar as pessoas que a gente via que estava sozinha e chamar para a célula. Então eu via a Mai lá, né, no meio da igreja, sozinha, assistindo o culto, e eu fui chamar ela, né? Falei, vou sentar do lado dela e vamos ver se eu ganho mais uma vida aí pra célula. Pra Jesus, né? Com certeza. Só pra Mas constar, eu ele tava tá muito nato. bem sozinha lá no meu canto. Não estava sofrendo. Sim. Estava de boa. Não, mas foi muito engraçado, porque eu chamei ela aceitou. Primeiro ela né, foi um pouquinho resistente assim, mas aí no final do culto tinha o estacionamento da igreja, então a gente tava indo embora, foi pegar os carros e aí eu percebi e vi que ela tinha o mesmo carro que o meu. Uhum. Só que o dela era vermelho e o meu era um azul escuro, né? É. E aí eu falei, pronto. Já combinou desde o começo. Sim. E aí ela aceitou ir pra célula na semana seguinte. Só que nessa célula, eu fui, deixei ela lá e saí. E fui pra uma festa de casamento. Certo, Marlon, igualzinho. Chama a visitante e vai embora. Aí gente. eu deixei ela no meio da galera lá. E fui pro casamento que eu tinha que ir. Eu acho que ela se deu bem lá, né? No começo. Eu não lembro. Eu lembro só que você tinha me deixado sozinha, mas eu não lembro muito bem de toda a cena, assim. Depois eu desci com o pessoal, né, pra igreja, pro culto, mas Culto, né? Era uma célula muito... Assim, né? Era muito grande, a gente multiplicou e a gente era muito, muito amigos, assim. Então eu confiei em deixar ela lá na célula com o pessoal pra fazer amizade, porque eu sabia que ela ia se enturmar. E logo depois disso, na outra semana, eu chamei ela pra ir comer alguma coisa, antes do culto. E acho que não tinha nada aberto, né? Naquela hora. Não lembro o que era feriado, eu lembro disso. Feriado. Era feriado. E aí a gente achou só uma... Como que fala?
É um barzinho, alguma coisa Não, assim? era uma casa de vinhos. Casa de vinhos. E eu chamei ela pra tomar um vinho. Acho que foi a pior coisa que eu fiz naquela época, na minha vida, porque eu tava economizando muito pra vir pro intercâmbio, né? Gente, a gente tem que fingir que a gente não sabe a história. É. Muito ruim. Eu não consigo. Vai, continua. E aí eu chamei ela pra tomar um vinho, e aí eu não sabia que ela gostava de vinho. Acho que ela até tinha comentado, mas não que Você era... entende de vinho, né, mãe? Uhum. Ela entende Um pouco. Tudo bom. E aí eu falei, escolhe aí o vinho que você quer, né? Pra tomar e tal. Qual será que ela escolheu? Nossa. Aí parece que ela falou outra língua com o garçom, assim, porque eu não entendi nada. O pobretão, né? Não entendia nada. E aí ela pediu, veio o garçom, assim, todo, né? Com a tacinha, Sommelier, né? assim. Quem É. é sommelier. Ajuda, minha, por favor. E aí ela tomou e eu não tomei, né? Tomou. Também Você também? pediu a mesma coisa que o meu. É, você pediu o Como mesmo eu não que... entendi. Não o mesmo, ele. Não era nem o the same, né? Era o mesmo. E aí veio o cara com uma taça. Aí eu também só uma e você pediu mais uma, né? Uhum. Então fala aí. Agora você vai contar a versão dela. Como é que foi? Vai, conta. Até essa parte. A minha versão foi que ele me chamou pra sair e eu não queria, na verdade. E daí eu pesquisei o que não fazer num primeiro encontro. Olha. Tudo. E eu fiz... Atenta, menina. Eu fiz absolutamente tudo que não era pra fazer no primeiro encontro pra afastar ele. E daí a gente foi nessa casa de vinhos, daí eu pedi o mais caro que tinha. Foi caro, coitado, gastou bastante em 3 tacinhas de vinho e uma água, foi... Mas eu falei que eu ia pagar, você que pagou, então... É, deu quase 150 reais. E daí eu fiz absolutamente tudo pra afastar ele, tudo. Eu falei de relacionamento ruim, eu falei, nossa, de tudo que não podia. Eu falei, esse menino vai embora hoje. E ele não foi. Pra vocês verem que não deu certo, né? É. Há quanto tempo vocês estão juntos mesmo? Na verdade, que nós estamos juntos 3 anos, né? Mais. 18, 19. É, 3 anos. Essas perguntas são difíceis. 3 anos, porque a gente definiu uma data, lembra? É, nós definimos uma data. A gente não lembra da data real, então a gente Eu escolheu não uma. lembro. Eu amo esse casal. E aí, Sorteou uma data e falou, vai ser Vai essa. ser a partir dessa data. Tudo pra mim. Tudo bom. e aí a gente escolheu o dia 15 de setembro. É, né? Foi É. o mesmo dia que a gente se casou. Sim. Depois a gente conta mais dessa parte, mas eu fui resistente, né? Falei, acho que essa é a pessoa certa e tal. E eu fui até o fim. E hoje estamos aí, né? Vamos completar quantos meses de casado? Ah, amor, essas perguntas são difíceis. Eu não sei. Eu não fico Memória tá contando. 7 não, meses eu de não casado. fico- A gente vai completar- Remédio, velho. Eu não Vamos fico tá tomando um contando. remedinho aí pra memória. A gente vai completar 7 meses de casado esse mês. Sim. Eu sou e a daí, pessoa- Como que surgiu a ideia do intercâmbio? Isso. A ideia do intercâmbio era dele. Ele, no primeiro dia lá que ele me convidou pra célula lá, ele falou que ele ia fazer um intercâmbio. A gente começou a conversar com coisas comuns, assim. E daí ele falou, eu vou fazer um intercâmbio pra Irlanda. E eu respondi pra ele, eu pra Irlanda jamais iria. Tudo bom? Tá aqui. Hoje eu também. Foi 10 Então, vezes sem juros, né, querida? então. E daí, essa história pode Eu? terminar. É, porque porque- foi você que planejou. Por que a Irlanda, Mar? Ah, quê? então, na verdade não foi nem um plano meu, né? Foi da minha ex-namorada. Era um plano dela, não sei de onde ela tirou isso. E eu falei, tá bom, vamos juntar um dinheiro e vamos, né? Só que, esse relacionamento não deu certo. Minha mãe também não... Quando a mãe da gente não vê, apoia. não apoia, não aprova, então a gente já sabe que não é pra ser, né? Então eu mantive esse sonho de vir pra Irlanda e comecei a juntar meu troquinho, né? Todo mês. Na verdade eu não fiz mais nada em prol do intercâmbio, né? Em Sim. prol de vir pro intercâmbio. Então eu juntei cada centavo pra vir. E eu convidei a Mai. De início, assim, ela meio que relutou, mas aí ela acabou aceitando depois que a gente começou a ficar, né? Porque mesmo a gente estando ali, frequentando a igreja, a célula, a gente acabou começando errado um relacionamento, né? E mesmo assim ela aceitou a viagem por intercâmbio. Ela falou pra mãe dela, a mãe dela não relutou muito. Eu vou deixar ela contar essa parte, porque
Na verdade, ele me chamou e daí a minha mãe já queria que eu fizesse o intercâmbio. Tanto que quando ele falou, vou pra Irlanda, eu falei, não, pra Irlanda eu não vou. Eu vou pra Espanha, eu realmente ia fazer um intercâmbio. Como eu tava terminando a faculdade de gastronomia, eu ia seguir pra estudar alguma coisa assim, né? E eu gosto muito de vinhos. A Espanha, a França, a Itália, né, relacionada muito a vinhos. Então eu ia pra lá fazer um intercâmbio. Aí no fim não deu certo. E daí eu falei pra minha mãe, falei, ó, tem um menino lá na igreja, ele vai fazer um intercâmbio pra Irlanda. A minha mãe, ela é muito rígida, gente, muito mesmo, minha mãe é muito brava. E daí ela me olhou assim, e eu falei, ele me convidou pra ir. Mas né? você que vai ter que pagar. Ele me convidou pra ir, e daí ela me olhou assim e falou, quanto é que vai ser essa brincadeira pro meu bolso? Daí eu, o orçamento dele tá aqui. Larguei o papel na mão dele e saí correndo. E daí ela me deu o dinheiro, gente. Então, Me deu o dinheiro. Me deu dinheiro. Teve Resumindo, o aprovação. Marlon planejou 2 anos, juntou todos os troquinhos e a E a abençoada Mayara da mãe da foi- Mayara falou, é. vai filha, toma 3 meses. Você vê a diferença. Em 3 meses ela juntou essa grana e a gente veio, né? Eu tive que vender carro, vendi tudo. Mas eu também vendi meu carro. Ah, Eu vendi meu carro pra minha mãe. É verdade, Ué. big deal. Big deal. e aí a gente chegou aqui em abril de 2019. 4 de abril, Como estudante. como estudante, É. intercambista, tudo certinho. Trouxemos um dinheirinho a mais pra poder se manter até arrumar uma casa, né? Um lugar. Vocês lembram quantos euros vocês trouxeram? 4.500 cada um. Cada um. Ah. Só que os 3.000 que você tem que apresentar pro governo Sim, e daí os 1.500 que... Sim. 1.500 a mais, né? É. Sim. Sim. Então, Que ano que era? Era 2019. 2019. Eu cheguei em 2019 também. É. então a gente trouxe 3.000 sobrando, né? Juntando os dois. Uhum. E ficamos nem pouco tempo, assim, com esse dinheiro, porque a Mai já logo arrumou um trabalho de cara, né? 2 trabalhos em 2 semanas. Uhum. Que a gente chegou aqui, na época a documentação não era tão problemática, né? Aham. Como tá hoje. E foi tudo muito rápido, muito fácil, assim, a gente viu muito o agir de Deus na nossa vida. Porque casa nunca foi problema pra gente, dinheiro nunca faltou, assim, Graças a né? Deus. Claro, não temos né, esbanjando, assim, né? Mas, Não, é. Marei. mas nunca faltou, graças a Deus. Né? Amém, glória a Deus. E é isso, né? Sobre essa vinda do intercâmbio pra cá, é isso, né? Um planejou bastante, o outro só decidiu vir e hoje a gente tá aí. E os trabalhos, como que foi? De cada um, assim. Ai, pesado. Pesado. A gente trabalhou de cleaner, de faxineiro, no caso. Você trabalhou... Não, por conta desse começo, a Mai conseguiu 2 empregos logo de cara, né? Que era no cleaner, na faxina. E eu ainda fiquei um tempo sem emprego, porque eu não sei porquê, eu não conseguia, né, encontrar um trabalho. você tava tentando entrar na sua área, né? Tipo, você tava tentando entrar na administração, mas Stamp 2 eles não aceitam. Então, sim. Até então a gente não sabia muito bem né, como é que funcionava. Então a Mai logo achou 2 trabalhos de cara. E é o que foi mantendo a gente, né, por alguns meses, né. E logo depois eu achei um de cleaner também, que eu nem lembro qual que foi o meu primeiro de cleaner. São James. Foi no hospital, direto. Uhum. Então trabalhei no hospital e lá eu fiquei por 2 anos e meio, né. Stamp 2 é o visto do estudante, tá, gente? Sim. Pra quem não Isso. sabe. E daí, você quebrou... Nesse meio tempo, ele quebrou a clavícula, aqui. Nossa. E foi bem complicado, assim. Foi um tempo bem difícil. A gente achou que a gente ia voltar pro Brasil e, no fim, acabou que... Fazia quanto tempo que vocês estavam aqui já? Foi em 2020, né? Que você... acho que foi mais ou menos essa... foi 2020 que logo estourou a pandemia e ele ficou em casa. E daí, graças a Deus, o governo começou a pagar o benefício. Sim. Que foi o que salvou a gente e também o pessoal da célula de D8 na época. Que eram os líderes, eram o Pedro e a Paloma. Eles também ajudaram muito. Nós dois. Na verdade, assim, voltando um pouco em 2019, que a Mai tá correndo com a História, história, né? Calma, não. só um Ela minutinho, tá senhora. correndo. Então a gente, em 2019 mesmo, a gente procurou umas igrejas para frequentar.
Daí a gente encontrou o Sila e a gente ficou por, sei lá, umas 2, 3 semanas que a gente frequentou, porque uns amigos que a gente dividia a casa indicou. Sim. Então a gente foi com eles algumas vezes e a igreja, o pastor prega em inglês, mas tem um filho dele que fala português, né? Aprendeu bastante também. E aí logo depois a gente achou bola e já a gente se identificou muito, né, com o pessoal jovem, que é bem parecido com o que a gente tinha lá na PIB. E desde então a gente começou a frequentar lá direto, todo final de semana. E logo em seguida a Mai descobriu que ela teria o direito à cidadania italiana. Então começou aí uma corrida, né? Contra o tempo. Sim. E uma corrida buscando documentação pra a gente investir nessa documentação, nessa ideia e ficar, né? Quando vocês começaram a fazer a documentação da cidadania, faltava quanto tempo, assim, pra acabar o tempo visto de máximo? estudante. Uns 2 anos. Ah, não, a gente tinha... Na verdade, eu não sabia esse negócio de cidadania italiana, eu fui descobrir aqui. Mas depois que eu descobri, eu falei, eu acho que eu tenho, eu acho que eu consigo. Porque minha família sempre fazia uma reunião dos italianos lá. Certo. Então, eu peguei já por aquilo e teve uma pessoa da minha família que tentou também, pelo menos sobrenome, 2 vezes, ele não conseguiu. Aí eu falei, olha, eu tô procurando e tudo mais, se você quiser me dar os documentos, eu pago. Ele me bloqueou, bloqueou minha família inteira. Gente. Aí tá. Aí a minha mãe, eu comecei a ler, o Marlon achou um trabalho de noite num pub, limpava um pub à noite. Enquanto ele chegava umas 4 da manhã em casa, e esse tempo que ele saía eu ficava lendo o documento, certidão de casamento de 1800, 1900, e fui achando uma por uma. Aí até que faltou uma, que é a do italiano, que é a mais difícil. E nessa época eu fiquei assim, tipo, um tempo que foi muito difícil pra mim em relação à igreja, a Deus e tudo mais, porque sabe quando é confuso? Você quer ir embora, mas você quer ficar, você... Sei Gente, bem. todo mundo passa por isso, sabe? Daí você fica, ai, será que é tão bom, tal, mas e aí? Mas e no fim, assim, eu tava bem afastada e começou a pandemia e tal, foi pior ainda, e o Marlon tava fazendo uma live lá na igreja, ajudando o pastor lá, e eu fui lá encontrar ele e tava chorando, porque não dá certo, não acho o documento do italiano e tal, não sei o que, vou desistir. Aí o pastor falou assim pra mim, não é pra você desistir. E eu vou te passar... E eu tinha orado sobre isso. Eu falei, Deus, se não aparecer ninguém... Era uma segunda-feira. Falei, se não aparecer ninguém até domingo, eu vou desistir. Eu não vou ficar procurando documento, ficar madrugada inteira acordado. Sim. Falei assim, escrevi no meu caderninho de oração, fechei e tal. Aí eu fui encontrar o Marlon, isso era no sábado, gente, à noite. O pastor falou assim, a gente entrou nesse contato, nesse assunto, e o pastor falou, não é pra você desistir. É pra você continuar procurando os teus documentos. E eu falei, ai Deus, era quase 45 do segundo tempo, já era quase domingo e eu ia desistir. Sim. E daí o pastor passou um contato pra mim de 2 pessoas, eu entrei em contato com uma delas e essa pessoa achou o documento do italiano Aleluia. que faltava e eu fui pra Itália. Logo em seguida. Só pra dar um plano de fundo pra vocês, que, tipo, ó, o pessoal que tá aqui já conhece bem, né? Já sabe como funciona esse processo. Mas você, sei lá, que tá aí no Brasil, nunca escutou falar nisso, é uma das possibilidades que a gente tem de ficar aqui, né? Sim. Então, quando acaba seu período de 2 anos de estudante, por exemplo, ou você começa a fazer uma faculdade, e aí você... Como que é, Carol, que você já fez? Eu não sei falar muito bem. Tipo, você faz faculdade por 3 ou 4 anos, e aí você ganha mais quantos anos de visto depois disso? A faculdade são 3 anos, você ganha mais 1 ano de visto para você procurar emprego na área que você se formou. Se você fizer um Masters, que é equivalente a um MBA no Brasil, você faz por 1 ano e ganha mais 2 de visto de trabalho. Isso, então tem essas possibilidades. Então a maioria do pessoal que vem como intercambista, né, ou procura alguma cidadania, geralmente a maioria é portuguesa ou italiana, que nem é o caso da Mai, ou vai fazer uma faculdade. Como eu fiz.
Como a Carol fez. Eu ainda tenho uma renovação da escola, porque eu tive que renovar o curso porque eu tava procurando os documentos ainda. Uhum. E daí eu tive que fazer uma... Tanto que eu fui embora na metade do curso, na verdade. Sim. Larguei lá e o Marlon fez ainda uma renovação. A última, né? Você fez as 3 renovações, né? Eu fiz essa primeira, que foi 2019. Uhum. E aí eu fiz a segunda. É. A gente fez a segunda na Abbott, nós Isso. dois. Uhum. E aí pra terceira, aí a Mai já estava bem encaminhada com os documentos e aplicou já tinha aplicado. Então, quando foi pra renovar a terceira, eu renovei Você renovou só pra ficar, né? só pra poder ter o visto. Mas eu não Isso. frequentei as aulas porque ainda começou o tempo de pandemia, então era tudo Online. tudo online e era um saco, assim, porque nenhuma escola tinha estrutura ainda pra isso, né? Sim, eu peguei essa época. Ninguém me contratou. Nossa, foi terrível. Pra fazer essa transmissão das aulas. Sim. Tudo bom, menina? E aí não tava bom, Arroba né? Nix Creative é o nome E da na- agência, tá? E aí segue não. lá. Segue lá. E aí não tava. Aí eu não levei muito a sério, assim, foi só pra ter o visto, né? Renovei na escola mais barata que tinha, que era a Liffey College. E pra ajudar nesse tempo, eu fui com o pessoal da igreja, da célula, pra um paintball que tem aqui no interior da Irlanda. E deu tudo errado esse dia e no final que eu acabei quebrando a minha clavícula. Né? Eu caí, quebrei a clavícula no meio. Atrapalhou o jogo de todo mundo. Atrapalhou a festa de todo mundo. E só pra, né, tocar nesse assunto, até pra quem tá vindo de estudante, e que a gente paga aquele seguro saúde, que é o seguro governamental que vende junto com a matrícula. Sim. E É obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. E me ajudou muito isso, porque o hospital, quando eu fui levado pra lá, arrastado pra lá, quebrado, eles queriam me cobrar 500 euros. Né? E 500 euros pra estudante é Ah, de hospital. Nossa. Imagina. é uma Comprar uma facada, passagem né? pro Brasil. Eu falei, não, deixa quebrado mesmo o negócio aí. Deixa aí. Né? Que acho que é mais barato comprar um osso. E aí, Né, gente? e aí, graças a Deus, a gente tinha o Pedro, né? Que já manjava do inglês, que era o nosso ex-líder de célula. E ele ligou pro pessoal do seguro e eles cobriram 400 euros. Então saiu só por 100. Graças a Deus foi tudo Sim. tudo certo nessa parte. Mesmo assim, eu fiquei em casa por 6 meses Nossa. com o braço, Teve que né? fazer físio? Não fiz físio, eu fiquei só, tipo, parado, assim, porque eles nem engessaram nada. Só me deram um ibuprofeno, como fala? Paracetamol. Paracetamol e Tudo aqui é paracetamol. Tudo cura com paracetamol. Ressuscita e paracetamol. um chazinho Lemsip lá. Ou 7-Up, gente. É verdade, tem um refrigerante que é tipo H2O no Brasil, que qualquer coisa que der, eles falam, toma isso Toma aqui. isso aqui que melhora. Melhora. E aí, eu fiquei com o braço quebrado, a Mai me ajudou muito, me dava banho, me dava comida na boca. Gente, eu sou uma péssima enfermeira. Eu descobri que essa realmente não é a minha vocação. nem a minha, Se gente. fosse depender disso, eu tava muito ferrada. Zero paciência. E aí, logo, quando eu me recuperei, você já foi pra Itália, né? Daí eu já embarquei e... Nisso eu tava recebendo o benefício do Covid, que era 300 euros por semana, mais do que eu ganhava no hospital. Ó. E aí, De faxineiro. de faxineiro, e aí quando eu recuperei da clavícula, eu pensei em quebrar outra. Ai, poder Marlon, receber. para de ser ridículo. Cadê? Brincadeira, gente. Check Pra continuar recebendo. E aí a Mai foi pra Itália, né? Eu acho que é até interessante contar esse testemunho, porque Sim, conta aí pra gente. ela recebeu 2 contatos do pastor que era pra cidadania. Uma delas foi bem grossa, assim, com a gente Não foi adiante. não foi adiante com ela, né? E depois, quem quiser o nome, eu falo no privado, né? Porque eu não recomendo. Mentira. Manda girar. Eu Não, sei mas que é é porque ela ela- também, gente. A gente não recomenda. Não. Quem quiser, depois a gente passa. E aí o pastor recomendou outra pessoa que fez a cidadania dele. Só que o preço, assim, era bem caro. Viu, Michele? Se estiver ouvindo, é bem caro. Coitado. Gente, é bem caro, mas caro. vale a pena. Mas É entrega Sim. seguro, entrega Sim. em Exatamente. Sim. Custo-benefício, Tá. a gente chama, né, menina? Tudo Exato. bom. E aí, Barato que sai caro. O barato sai É. caro. a gente achou que não ia conseguir pagar isso, né? Porque estava totalmente um valor astronômico fora do nosso orçamento. Sim, Para estudante, principalmente, né? sim. Aí... E aí,
parece que foi de Deus mesmo. Parece não, foi de Deus, Foi de né? Deus. Porque Deus deu, né, direcionamento, conhecimento para a Mai procurar, deu uma palavra pro pastor. E no final, né, dessa história, ela acabou parcelando pra gente todo o valor. Coisa que eles não fazem, tá? Coisa que Eles não existe fazem. parcelar Nunca aqui, ouvi não tem falar. isso. Aqui E é E aí débito. mesmo ela parcelando, eu falei, não consigo nesse parcelamento. Eu falei, não vai dar, eu não ganho tudo isso, né? Sim. E ela falou, então paga do jeito que você puder. Só preciso que a Mayara venha. Só ela preciso falou. que ela venha pra gente iniciar o processo, porque a pandemia tá voltando. E aí eu falei, então tá bom. Quando Então puder, vai, quando eu puder, eu pago. Foi, gente, foi assim. E Foi pagou, pagando. né? Deus proveu. Oh. o Deus nome de proveu, Jesus. Deus é bom, a gente Deus nunca sai do Voltou, controle. e assim, era pra eu ficar os 3 meses, acabei ficando 6. E no contrato eles cobrem só os 3 meses de casa. E daí, no fim, depois você tem que pagar. Você mesmo, o aluguel da casa, a conta de luz, tudo. Sim. E a Michelle falou, não precisa, pode ficar aqui que eu Outra vou vez. cobrir tudo. E eu fiquei num apartamento que era 1 por andar, sacada dos 2 lados, 3 quartos, eu tava perdida. Como ela merece, né, meninas? Mas era uma princesa. Tava vocês não perdida. sabem. Eu abri a janela, assim, tinha aquelas Princess montanhas Pie. de neve, assim, lá na Itália. Eu Ai, falava, ai, tudo pra Deus, não mim. vou embora nunca mais desse país. Obrigada a Deus. Obrigada a Amém. Deus, todo dia, gente. Ai, gente, tá vendo? Viveu o E aí a sobrenatural. Mai, exatamente. E aí a Mai voltou da Itália. E aí, Italiana. Eu voltei italiana europeia. Voltei europeia, daí eu costumo falar que eu levei o golpe do passaporte, né? Porque eu voltei da Itália em fevereiro. E em março eu fui pedindo em casamento. Eu não entendi muito bem, assim, né? Mas a gente aceita. Saiu A de gente estudante, acaba saiu de Step 2 pro aceitando. Step 4. A Bruna não falou, mas essa é uma das possibilidades se você quer ficar na Europa. É casar com um europeu. Pode casar com um europeu Mas também, tem que ser por menina. amor, gente. É, por pelo amor de Deus. Não, Vai nas não, ideias não. do Marlon, não tá escrito. Não. É brincadeira, é brincadeira. Tem um sticker que eu amo. A menininha tá com a Bíblia e fala, tá escrito aqui que você não presta. Então, é Crente isso. não. Não, é porque eu e o Marlon, como a gente falou, a gente começou um relacionamento muito errado. E aí ele quis E- consertar. E ele quis consertar depois que eu tirei o passaporte. Estranho. Não, a gente já tinha a intenção de casar. A gente ia voltar pro Brasil, na verdade. E então a gente ia casar lá. Aí no fim acabou que a gente tentou casar na Itália, não deu certo. A gente tentou casar por procuração, não deu certo. A gente tentou casar em Gibraltar, sei lá, nunca sei falar. Não deu certo. E daí deu certo pra gente casar na Irlanda do Norte, em Belfast. E foi um lugar lindo, foi maravilhoso. Foi mais do que perfeito, assim, porque o lugar era mágico e foi só o casamento do civil, assim. Então, a gente consertou que uma coisa que a gente tava errado, né? Nós morávamos juntos e nós éramos só namorados. E Eu acho que Deus honrou mais essa etapa da nossa vida, porque a gente morava junto aqui, numa casa só, dividimos a casa. dividindo e depois uma casa só pra gente. Mas a gente vivia no mesmo teto, mas não éramos casados. Então, logo depois que que isso veio, né, ao encontro do nosso coração, da nossa mente, a gente decidiu esperar, né? Um negócio aí que fala, né? A gente decidiu esperar, mesmo morando junto, sabendo que ainda, né, tinha uma parcela ali de pecado, né, que fala. E aí, por a gente ter essa paciência de espera, a gente conseguiu casar em Belfast, na Irlanda do Norte, e a gente foi o último casal não Irish, né, não britânico, a casar lá. A gente conseguiu a última vaga. Agora não pode Agora mais. ninguém viu, mais gente? Agora não faz. pode mais. Tá Só vendo? se eu for casar com Irish, né? né? E aí a gente conseguiu, graças a Deus, o documento saiu na hora, a gente já saiu de lá, marido e mulher. E agora falta fazer só a festa, né? Queremos. Nossa, eu não vejo a hora. Alguns de E vocês que nessa estão festa de ouvindo, princesa. alguns de vocês que estão ouvindo aí, podem ser convidados, outros não. Gente, Esse é meu marido. Desculpa. Olha, difícil, viu? Ó. Por isso que a gente tem muitos amigos, né? Por isso que a nossa lista é grande. Ai, meu Graças a Deus, deu tudo certo. Até aqui Deus tem cuidado da gente, né? Quando
quando eu tava procurando os negócios do documento, eu falava assim, ai mãe, eu não sei, acho que não vai dar certo. Eu falava com a minha mãe assim, e a minha mãe falou, quando eu tirei o meu passaporte, depois que eu tirei meu passaporte, né? Ela me falou, quando você me pediu pra ir fazer um intercâmbio, Deus já tinha me avisado num sonho que você ia embora e você não iria mais voltar. Que você ia sair do Brasil, que você não voltaria mais. Ele falou, e daí ela falou depois, Deus me confirmou mais uma vez em sonho que você ia e que você não voltaria. Então, ela falou, quando você falou que ia atrás, minha mãe foi atrás dos documentos lá no Brasil pra mim. E ela falou, quando você falou que queria ir atrás, eu fui atrás porque eu sabia que você não ia mais voltar. E eu tô aqui. Depois que ela tirou o documento... Como que é? Conta pra gente, tipo, depois, né? Uma vida, tipo, de estudante e uma vida europeu. Como que é? Muda muita coisa? Eu não gosto de usar esse termo. Tem. Por quê, querida? Você é europeia. Mas eu não gosto de usar. Rafi. Igual Rafi. Ai, gente, eu não suporto quem fala Rafi Italian. Ai, eu sou Rafi. Pelo amor de Deus, você é brasileiro, né, meu filho? Se toca. Não, mas tem isso. A vida, assim, eu já escutei pessoas falando que muda e tem gente também falando a mesma coisa. Não tipo, mudou nada. não mudou nada. Eu falo que como muda. que foi pra visto, vocês, né? assim? Na verdade, acho que muda. O Marlon muda mais. Teve uma época que eu pensei que eu era o canal. Eu pensei assim, não é pra mim vir pra esse país, mas eu sou o canal pro Marlon estar aqui e Deus usar ele. Mas Deus usa os dois, né? Porque ele une um propósito, né? Sim, quando você se casa. Quando você se casa, ele vai unir um propósito. Por isso que é importante, gente, quando vocês estiverem conhecendo uma pessoa, procure saber o propósito dela, pelo amor de Jesus. Anotaram, meninas? Porque se a pessoa quer ser Anotado, missionário Moreto, pelo mundo e o outro quer ser pastor local, não vai dar boa. Um quer missões e o outro Não, não quer. Não vai dar boa. Leva a tomar uma tacinha de vinho que dá boa. Meninas, façam de tudo pra pessoa ir embora. Se ele ficar, é o certo. Pega a dica. Mentira, gente. Eu vou contar a minha experiência depois de eu virar europeu. Né? Ele tá se achando. Você é só de Curitiba, viu? Meu nome é Silva. E eu não peguei, gente. Eu não troquei não peguei né? o sobrenome do Marlon. Ainda dá. Não. Ainda tem. Mas também qual que é o seu mesmo? Não, o meu é Rodrigues, é horrível também. Mas qual que é o italiano? O italiano, na verdade, é Rigoni. Minha avó já virou Fedrizi, já tipo... Não, mas você tem o Fedrizi também. Não, eu não Não? pude colocar o Fedrizi. Você só usa o Fedrizi em algum lugar, eu vi. Eu uso em e-mail. tudo. Ah, Não, eu tá. uso em tudo, É mais mas eu No não... Insta. Fedrizi, tudo bom. Não, mas eu não posso colocar o Fedrizi. É porque o meu ainda continua, tipo, o meu Continua? ainda tá, o Tosi, o meu vai. Vai. Desde Não, mas... do italiano. Depois que ela voltou, a gente começou a aplicar pro meu Stamp For. Que aí a gente muda de estudante. Explica também o Vou Stamp explicar. For, tipo assim, quando você casa com um italiano, com um europeu, você tem direito ao visto Stamp For, explica aí. São duas modalidades, né? Casado com um europeu ou com um Irish. É diferente os meios de aplicação. Né? Com o Irish é mais complicado. Porque eles pedem muito mais comprovações. Mas Nossa, tem que provar tudo, gente, vocês descontaram. exato. Então você, tipo assim, fez um casamento acordado, eles te negam e tchau, obrigado. A gente aplicou com um formulário que tinha mais de 50 páginas. E o formulário era só o começo, porque você tinha que mandar muita coisa em anexo, né, pra poder comprovar que tinha um relacionamento. Eles pediram as nossas conversas do WhatsApp do início do relacionamento. Tá vendo, meninas? Não apaguem, tudo bom? Não apague. Nossa, eu sou a louca de guardar prova de tudo, gente. Eu também não apago, eu não Eu apago. também. O mínimo de tempo que você tem que estar com a pessoa é 3 anos. 3 anos? Parece que é. 3 anos convivendo sobre o mesmo teto. Ah, peraí, isso do irlandês, né? Não, com o europeu. Tudo europeu? É. Meu Deus, não sabia não. Tem que estar convivendo sobre o mesmo teto, mesmo endereço. Pra você aplicar pro visto? Pra você Pro Stamp aplicar. Pro Stamp Meu For. Deus. Porque o que aconteceu foi assim, o Marlon tava com o visto do Stamp 2 dele vencendo e ele não tinha mais renovação. Ah, tá. Então a gente já não tinha mais tempo, porque a gente não tava conseguindo casar, então nós tivemos que aplicar pro partnership, é isso? A gente aplicou pro De Facto Partnership, isso. que fala, tá. né? Que é o, entre aspas, união estável, né? Isso, Mas não E existe também- união estável aqui, né? Mas que também dá, né? Tipo assim. isso. Também Só vai ter Com que, menos de 3 anos. eles não, pedem... é o 3 anos. O partnership também? É. Achei que era 2 anos e meio. Não, 3 Mas anos. é que eles pedem a intenção de casar. Quando vocês têm a intenção de casar?
Ah, tá. E aonde tudo. E a gente já tinha a documentação, né? Pra ir casar em Belfast. A gente só tinha marcado a data pra setembro. E o visto dele vencia em abril. Sim. Aí eles responderam. Olha, o visto do Marlon também foi por Deus, assim, porque as pessoas esperavam assim, falavam, a gente tava num grupo e as pessoas colocavam assim, nossa, faz 6 meses e ninguém me responde. Eu já faz 1 ano e pouco. O do Marlon saiu em 20 dias, eu acho. Chegou o cartão dele lá em casa. Mas sabe por quê? Eu sei explicar isso. Porque, assim, quando você faz umas coisas organizadinha, bonitinha, facilita a vida da pessoa que vai te atender. Porque tem a mesma coisa quando você passa na imigração, né? Você tem que dar sorte de pegar alguém que te atenda bem ali, né? Às vezes pega uns ruins que te manda embora. Mas, assim, eu montei a pasta organizadinha, deu uma pasta, assim, enorme, grossa, assim, a gente comprou aqueles fichários de escola, colocou no saquinho, folha por folha, fiz um índice indicando, né, onde que eles podiam encontrar as informações, com post-it. Sim. Pra vocês verem o nível da como ele é exigência organizado. do boss. Difícil. Vocês não têm noção. Não, eu fiz organizado porque a gente realmente tava, né, na tampa, assim. Pressure. E aí fiz das duas maneiras, né? Enviei por e-mail, tudo certinho, e por correio também. E o cara logo já me respondeu, falou, não, tá aqui, beleza, já recebemos. E a partir do momento que você aplica o Stamp For, você já começa a valer como provisório, assim. Você está em aplicação. Então você já deixa de ser estudante a partir do momento da aplicação. Tá. Então você já pode ter direitos e procurar benefícios como um parceiro de um europeu. Sim. Então eu já parei de ir pra escola no mesmo dia. Porque daí já não precisava mais, né? Já queria se livrar, né? Não, aí, nossa, já larguei a escola, no meu currículo já coloquei que eu já tinha Stamp For. E assim foi. Deu 20 dias, chegou o meu cartão provisório. É um cartão provisório de 6 meses. E logo depois, aí durante esses 6 meses, você tem que continuar comprovando que o casal ainda tá junto. E comprovante de residência, e foto, e a conversa no WhatsApp. A gente fez tudo isso também na primeira leva. Não sabia disso. Eles são bem chatos, assim. Isso que com o irlandês você ainda tem que fazer a entrevista, né? A gente tinha uma foto de um dia que eu fui com os meus pais na casa dos parentes da Maia fazer um churrasco. Eu imprimi essa foto que eu achei não sei aonde. Eu tinha. Você tinha, eu imprimi, coloquei nos documentos. E um dia que tinha acho que aquela foto de você fazendo massagem no meu pé lá na minha casa. Que eu imprimi e coloquei também. Lá no Brasil, isso. Lá no Brasil. Um dossiê completo. Tudo. E aí foi muito fácil. Aí eles já aprovaram. E durante a aplicação eu também mandei 2 ou 3 vezes documentação. E pronto. E é isso aí. E aí chegou o meu Stamp For com duração de 5 anos. Validade de 5 anos. Sim. Que bênção. Também chegou tudo em tempo recorde, digamos assim. Foi Amém. sempre a mão de Deus, assim. Não tem. Não tem Desde o dia que a explicação. gente saiu do Brasil. Até antes, né? Não tem muito o que dizer, só agradecer. Com o Stamp For e com a MAI europeia, agora a gente teve direito aí de procurar um trabalho full-time, diferente, né, do que a gente trabalhava antes de estudante. Eu mesmo encontrei um emprego na área e a Maia ainda está buscando um emprego na área dela, né? Mas muda completamente, assim, a vida. Muda totalmente. Sim, mas não é a sua área que você estava lá no Brasil, né? Não. O que você fazia lá no Brasil e aí como que você decidiu entrar nessa área aqui? Conta pra gente, Marlon. No Brasil eu era comprador administrativo de uma empresa de construção. E aí, lá mesmo eu já comecei uma marca de roupa, que era Sold, o nome, Sold Clothes. E eu já comecei a fazer a marca, comecei a tirar foto das roupas para vender. Entrei de sócio com um amigo meu, inclusive se você estiver ouvindo isso, Gendre, devolve meu dinheiro. Ai, que magoia. E aí... Ai, meu Deus, ajuda. Aí eu vim pra cá e entrei de cabeça nessa área do design gráfico. E, junto com o Bola, né, eu me desenvolvi na área de streamer. Não eu streamer, né, streamando o culto, né, para as pessoas que estavam em casa durante a pandemia. Transmitindo o culto Isso. online, viu, gente? Transmitindo o culto online. E é isso que eu tenho feito até hoje, né? Tanto no Bola, né, que aí eu consegui
Com esse conhecimento que eu adquiri, passei para mais algumas pessoas e consegui um emprego nessa área também, graças a Deus, Audiovisual. no audiovisual. E é isso, estamos até hoje nessa área aí, desenvolvendo cada dia mais. Você tinha conseguido um aqui na sua área, que era do Brasil, e aí a porta se fechou. Conte aí. Eu consegui um emprego antes desse que eu estou hoje, consegui um emprego na área administrativa aqui da Irlanda, que cuidava da área logística de pesca. Conta! Na área logística de pesca. E aí tava todo mundo trabalhando no home office e só eu no escritório. Aí certo dia, o chefe do nosso setor, ele foi pro office. E eu, como tinha um inglês bem ruinzinho assim, eu tive que fazer uma ligação para um dos motoristas da empresa. Sim. E tinha que falar que tinha dado um defeito no carro. E o chefe tava na minha frente. Aí eu liguei e falei para ele assim, ó, não sei o que, era um problema, defect. Aí meu chefe me olhou, cara feia, e fez um gesto com a boca, assim, né, defect. Aí ele me corrigiu, né, defect. E aí o que aconteceu? Eu troquei a palavra defect por defect, que significa defecar. Essa história é muito boa, eu amo essa história. E aí, Você vê, gente. no mesmo dia fui demitido. Acontece. Não foi engraçado no dia, gente. Foi Gente, ele me ligou. Você ficou frustrado, você chorou, Não. foi embora. Eu chorei uma semana. Tadinho! Porque assim, ele conseguiu o emprego e a gente mudou de casa. Porque a gente viu o salário e a gente pegou a gente mudou de casa, ótimo. Porque todo mundo falava assim, não, agora que você conseguiu o emprego, aqui na Irlanda ninguém te manda embora. Eu não sei, lenda, gente, isso é uma lenda. Porque eles te mandam embora sim. Nossa. Eles falam, ninguém te manda embora, ninguém verdade. te manda embora. É mentira. Se você fizer alguma coisa, se eles acharem que você não é produtivo, eles vão te mandar embora. Sim. Sem Eles mais vão nem dar menos. Um jeito e vai mandar embora. E daí o Marlon me ligou e ele falou, ô amor, então, os caras me dispensaram lá do trabalho. Gente, eu comecei a chorar de desespero. Porque eu falava, meu Deus, como eu vou pagar as contas? Sim. Eu que fazer o quê? De novo, mesmo quando ele quebrou a clavícula, foi a mesma coisa. Eu chorava de desespero. Eu falava, como é que eu vou pagar as contas? Eu preciso de mais um emprego. Eu vou não sei o quê. Eu já tava começando a pensar, vou vender arte na praia. De manhã, à tarde eu faço um cleaner. E eu já tava assim, desesperada. Não, mas eu trabalhava de cleaner antes desse emprego. E eu só tinha roupa de cleaner. Sim. Tudo de preto, e tênis sim. tudo rasgado. Pensa E aí, que é a roupa A roupa do é cleaner. roupa do cleaner, né? É todo diferente. E aí, eu recebi essa oportunidade de emprego e a gente foi no shopping. Nossa, eu dei um banho de Eu loja. tomei um nele. banho de Eu loja. comprei- Olha, gente. Comprei tudo roupa pra trabalhar no office, bonitinho, Perfeito. sapato. Nossa. E aí, uma Acontece. semana depois, eles me dispensaram. Eu fiquei com todas as roupas em casa. Você defecou. Vontade de ficar. Fiquei com todas as roupas em casa. Ai, Marlon. Não, mas foi. E depois, nossa, daí passou tal. O susto. O susto, ele começou a aplicar pra umas outras vagas. Ele fez o Epic, né? Você fez o Epic. O Epic Program, Epic, É. Epic Ah, Program. explica, bem legal. É, isso. bem bom esse. O Epic, ele é um programa pelo governo, é um programa, como que fala? Colocar no Pra mercado europeus, do né? trabalho. Do mercado de trabalho, isso. E aí você faz 3 semanas de curso, 6 semanas. 6 semanas de curso, todos os dias. É bem rígido, sabe? É online agora, você tem que ligar a câmera, tem que estar ali todo dia. E eles te ensinam muita coisa sobre currículo, sobre LinkedIn, Faz entrevista. faz Excel. entrevistas, Excel, simulação de entrevista com, Te pessoa, preparam, com né? pessoas de dentro do Facebook, pessoas de dentro do LinkedIn. E prepara mesmo a pessoa. E durante o curso eu encontrei esse emprego que eu tô hoje, né? Que bênção. E foi uma bênção, porque na entrevista de emprego eu mostrei o que eu fazia na igreja, né? Mostrei um culto, uma transmissão que a gente fez. E era exatamente Isso que você ia fazer lá. isso que eu ia fazer lá. Que hoje eu faço totalmente outras coisas, né? Mas não recebo, né, a mais por isso. Mas eu faço o que eu fazia na igreja também. Ah, que legal. Que legal. É isso, E querem agora- falar, vocês querem falar mais alguma coisa da história ou it's all about? Não lembro, acho que não. Eu acho que é isso. Que Deus tem Sim. transformado a nossa vida aqui, né? Claro, a gente ainda, né, reclama de algumas coisas, do tempo aqui na Irlanda, que é horrível.
Mas Deus tem cuidado de tudo nos mínimos detalhes, sabe? Amém. Amém. Então, falando nisso, o que vocês mais gostam aqui na Irlanda? Pode ser um de cada vez. Eu gosto da oportunidade de trabalho que tem, né? Que eles abrem bastante as portas para brasileiro, porque sabe que brasileiro é trabalhador, Trabalho né? direitinho. Sim. E o poder de compra aqui é muito bom, né? Então, esse é um dos motivos que eu escolhi e muitas pessoas também escolhem para vir para Irlanda, né? Claro, talvez eu tenho certeza, né, que Deus tem um propósito maior para nossa vida aqui. Então, a gente está em busca desse propósito. E você, Mai? Não sei. O que eu mais Nada. gosto daqui é nada. Eu vim Tudo bom? porque ele me convidou. Enfim, obrigada. Eu vim, Tá, que você menos gosta, então. Não, brincadeira. Eu gosto... Opa, bati aqui sem querer. O que eu gosto mesmo daqui é também o poder de compra, assim, que a gente tem. Que, basicamente, no Brasil é impossível. E a facilidade que a gente tem de viajar também. Você pode hoje decidir falar assim, acho que eu vou passar um final de semana em Paris. Acho que eu vou ali pra Londres. Na Croácia. Cansada de Londres, tipo, uma coisa assim, né? Ai, de novo. Ah, não, Londres e Londres, never. Então, mas é isso e o que mais? Qual era a outra pergunta que eu esqueci? Menos gosta. Que você Você menos gosta. Que eu menos gosto daqui, com certeza, Tudo. é tudo. Não, mentira, é o que eu menos O que gosto. você mais gosta? Sinceridade, Nada. A gente ama, tudo pra mim. O clima. O clima, né, gente? Ontem tava ó, maravilhoso, Tava 21 lindo. graus e hoje chovendo. A gente tá num clima meio aqui aconchegante, meio cozy, né? Ó, tem até uma sombrinha que a gente tá gravando à noite. A gente grava como dá, né? O importante é fazer, em nome de Jesus. Sim. Não, mas o clima daqui é o que mais me pega, assim. Ainda, né? É, Difícil, ainda. pra mim é também difícil. Eu gosto. E você, Marilon? Eu gosto do O clima. que você menos gosta na Irlanda? Menos você gosto? ama? O que eu menos gosto? Eu gosto da Irlanda. É, O clima é ruinzinho, assim, a chuva, né? E o vento. Mas, tipo... E o frio? Não, mas eu gosto do frio. Se tiver um nublado, pra mim tá tranquilo. Eu sou caseiro, eu gosto de ficar em casa, né? E E... eu sou da praia, do sol, do verão. Todas não. E daí, É um daí pouco sofrido, né, meninas, pra você. É difícil. Pra aí mim é mais tranquilo. então, a gente tem esse conflito, assim, porque quando chega o inverno eu falo assim, vamos embora, não aguento mais. É, eu, todo entro inverno. eu entro numa deprê. Tem praia em Curitiba? Não, mas pra Santa Catarina é rapidinho, né? A gente- Ali. E o que você mais sente falta do Brasil? Além da minha avó e da minha mãe, de família no caso, acho que um bom churrasco. O que mais? A igreja. A igreja, com certeza. Com certeza. Mas agora tá amenizando, assim, a falta lá, as saudades. E as minhas amigas, né? Meu carro. É a que faz falta em carreira. Eu sinto falta de andar de salto alto todo dia. Tudo bom. Aqui. Princess. Nossa, Aqui. E a tênis. Você, Marilon? Os meus pais, com certeza. Você é um Eu child, sou filho né? único, é. É, filho único, gente. Por isso que ele é mimado, gente. Não, Tô brincando. É, sim. O que mais? E a pergunta que não quer calar. O que é morar fora pra vocês? posso falar? Morar fora, pra mim, é descobrir o novo e se redescobrir, né? Como a gente até tentou... Como a gente tentou gravar uma vez antes, eu tinha falado que resiliência é uma palavra que define bastante quem toma coragem e vai para outro lugar, né? Vai morar fora. E você enfrentar todo dia os desafios que é imposto pela vida, né? Independente de onde você estiver, mas principalmente fora. Fora da tua terra, fora da tua língua, fora da tua família, dos teus amigos. É todo dia um desafio diferente. E se você não estiver preparado para isso, teu intercâmbio é curto. Sim. E com certeza, né, você tem que ter Deus sempre à frente abrindo os caminhos, porque sem Ele, impossível. And for you? And for me, it is... Vai tudo chegar em bom? inglês. Let's né? start speaking English, guys. Jesus Christ. Pra mim, é como eu falei aquele dia na abertura da célula,
Carol, acho que eu não tava aquele dia, mas Ai, eu nunca... A única vez que Não tava. eu falo. é sobre você se... Vamos usar a palavra se despir do que os outros colocam em você. É você se... Realmente você se descobrir, na verdade. Nem se redescobrir. É você saber quem você realmente é e saber quem você é em Deus. E não o que os outros acham, o que os outros pensam que você é, o que falam que você é. Então, Que esperam as expectativas. exato, é bem isso. E então é você olhar pra Deus e falar assim, e aí? Quem é que eu sou? O que você pensa de mim, Deus? Porque me mostra, me fala. Eu tenho aprendido muito isso, assim. Principalmente quando eu vou colocar no currículo, assim, eu falo, ixi, e agora? E aí eu falei, Deus, e aí? Quem é que eu sou? E eu acho que é isso, sabe? Você se descobrir, você crescer em Deus, essa é a verdade. Porque aqui, por mais que você tenha, que nem eu tenho o Marlon e tudo mais, mas é você e Deus, é você descobrir. Ele descobriu o propósito dele, o ministério dele. Talvez se ele estivesse no Brasil, ele iria descobrir, não sabemos. Sim, mas é aqui que Deus queria ele, é aqui que Deus quer a gente pra mostrar algo, pra crescer pro reino dele. E é isso. Amém. Glória a Deus. Então, it's all about? É sobre Yes. isso? É isso. Então é isso, Obrigada. meus amores. A gente quer agradecer vocês. Vocês sabem que a gente tem um carinho enorme por vocês. Sim. Não é à toa que a gente queria vocês como os nossos primeiros convidados. A gente zoa bastante o Marlon, gente, porque o Marlon é nosso amigo, além de tudo, ele ajuda também a gente no podcast, ele que ajuda a gente. Então é isso, obrigada. Obrigada a vocês. E é isso, Carol, tudo bom? Alguma coisa? Você que gosta de falar bastante. Não. Não quer falar nada agora. quer. Então, eu quero agradecer, bom. gente. Então é isso. Gente, Muito obrigado. A gente se vê no obrigada. próximo episódio, obrigada. Se você chegou até aqui, você é um guerreiro, ó. Bate palma pra você. E é isso, um beijo. Um beijo, Tchau, fique com tchau. Deus. Tchau. Bye.